Olá, cursistas. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou Isley Parrella Zuba e essa é a primeira aula da disciplina de Arquitetura de Computadores. Eu sou graduada em Sistemas de Informação e os tutores online e presencial formamos uma equipe de especialistas que está empenhada para, nas próximas 4 semanas, passar para vocês todo o conhecimento que o mercado exige de um profissional da área da tecnologia da informação. Acerca do funcionamento dos computadores internos, como ele interage com as outras máquinas, como é que ele interage com o meio externo, como é que ele interage com o software e como é que ele interage com as outras pessoas. Essa disciplina de arquitetura de computadores é uma disciplina muito importante para o profissional que vai exercer a sua função no mercado de trabalho, principalmente porque terão uma visão nova a respeito do computador, não o vendo como uma simples máquina, mas sim como um conjunto de computadores, componentes e periféricos de trabalho com um objetivo específico, e é esse o objetivo do curso. No final dessa disciplina, vocês conhecerão todos os parâmetros necessários para o desempenho do equipamento, sendo capazes de fazer comparações entre os componentes e de melhor especificar o equipamento para determinada aplicação, tornando vocês cursistas, a partir desses momentos, diferenciados dos usuários comuns, que não são usuários padrão de computador. Vocês terão conhecimento técnico. O que é um computador? É uma máquina programável que processa dados de forma automática. Iniciando a nossa aula, temos como principal objetivo compreender os conceitos básicos relacionados aos computadores, seus componentes e a forma como os programas são executados. Como primeiro conceito básico, vamos falar do computador. Todos nós sabemos o que é um computador, não é verdade? Então, o que é um computador? Um computador é uma máquina composta de partes eletrônicas e eletromecânicas, chamadas de hardware, e que são capazes de coletar, manipular e fornecer os resultados de informações para um ou mais objetivos. Simplificando, podemos dizer que o computador é uma máquina programável que processa dados de forma automática. Na arquitetura, ele se refere ao comportamento de um sinal computacional visível para o programador, ou seja, aos aspectos relacionados com a execução lógica de um programa, que são os passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. Vocês sabiam que podemos diferenciar o computador basicamente em hardware e software? E você sabe qual a diferença entre eles? A diferença consiste em que hardware é toda a parte física do computador e o que pode ser tocado. E o software é a parte lógica, que o torna o computador útil e vem para poder completar o funcionamento do computador, que é a parte lógica de um computador. Um não funciona sozinho, independentemente do outro. Tem que haver uma sincronia entre o hardware e o software. Como vocês estão vendo, hardware é toda a parte física, ou seja, chips, placas e todas as peças que compõem o computador. Software é a parte lógica do computador, ou seja, aquilo que pode ser apenas compreender os programas. Exemplos como o Skype, o Java, o antivírus, o AGV
e outros que estão aqui para vocês compreenderem como são os softwares de um computador. Os computadores eletrônicos digitais são desenvolvidos a partir de circuitos eletrônicos e são capazes de realizar cálculos, operações lógicas e movimentação de dados entre o processador, seus dispositivos de armazenamento, que são as memórias, e os de entrada e saída que fazem o computador interagir com o meio externo. Você sabe o que o computador é capaz de fazer? Um computador é capaz de realizar basicamente 4 operações. Quais são as 4 operações que o computador é capaz de fazer? São elas: processamento de dados, armazenamento de dados, movimentação de dados e controle. Então, vamos falar um pouco sobre essas operações. A tarefa principal do computador é o processamento de dados. O computador é capaz de fazer inúmeros cálculos para manipular os dados. Essas manipulações das informações chamam-se de processamentos e as informações iniciais recebem a denominação de dados. A informação compreende os dados, processa e organiza para atender um objetivo específico. O computador recebe a entrada de dados, logo após esses dados são processados e posteriormente podemos utilizá-los através da saída de informação. Vamos ver isso de uma forma mais fácil. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa em um site, em uma busca na internet. Quando eu acesso o computador para fazer a consulta, estarei tendo ao acesso de dados processados. Esses dados processados, por sua vez, possuem uma unidade de controle que gerencia os recursos do computador e coordena o funcionamento de suas partes. Os dados processados são armazenados na memória do computador, que é um dispositivo eletrônico que tem a capacidade de armazenar essas informações e fornecê-las quando solicitadas. Quando o computador movimenta os dados entre eles e o mundo exterior através de dispositivos que são usados como origem ou destino de dados, denominados periféricos, no momento que há o envio desses dados a esses periféricos, o processo é conhecido como entrada e saída. Voltando à pesquisa da internet, para isso ser possível, eu preciso de um dispositivo para passar para o computador o que eu desejo pesquisar. Então, eu posso usar um teclado como dispositivo de entrada para que o computador interaja com o meio externo, ainda falando sobre o processamento de dados e sua transformação em informação. O computador é o responsável por processar os dados e transformá-los em informação. Através da execução de instruções em linguagem de máquina que o processador é capaz de executar para que um problema possa ser resolvido pelo computador, é necessário criar um algoritmo computacional composto por umas sequências de passos ou ações que determinam a solução do problema e a respectiva codificação. Usando uma linguagem de alto nível, que é mais fácil de ser escrita. Essa codificação transforma o algoritmo em um programa, software, por exemplo. Até mesmo as coisas mais simples podem ser escritas por execução e sequências lógicas. Um exemplo, chupar uma bala. Primeiro, para você poder fazer isso como algoritmo, você pega a bala, chupar uma bala.
Você pega a bala, retira o papel, chupa a bala e jogar o papel no lixo. Essa é a forma de fazer. Agora vamos falar sobre os modelos dos computadores digitais convencionais se baseiam. Eles se baseiam em um modelo idealizado por um matemático do século XX, chamado John von Neumann, baseando-se em 5 componentes principais. Unidade de entrada, que provê instruções e dados aos sistemas. Unidade de memória, armazena os dados do sistema. Unidade lógica e aritmética, processa os dados. Unidade de controle, controla a execução das instruções e o processamento dos dados. Unidade de saída, apresenta os resultados dos dados processados. A unidade de entrada provê instruções e dados ao sistema. A unidade de memória armazena os dados do sistema. A unidade lógica e aritmética processa os dados. A unidade de controle controla a execução das instruções e o processamento dos dados. E a unidade de saída apresenta os resultados dos dados processados. O modelo de von Neumann é uma arquitetura de computador que se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados. Podendo assim manipular tais programas, essa arquitetura é um projeto modelo de um computador digital de programa armazenado, que utiliza uma unidade de processamento, CPU, e uma unidade de armazenamento, memória, para comportar, respectivamente, instruções e dados. O aspecto mais importante do modelo de von Neumann é o programa armazenado na memória do computador, juntamente com os dados a serem processados. Todos os elementos dessa arquitetura são alinhados da estrutura do hardware do CPU. Assim, o sistema pode realizar todas as suas respectivas atividades sem apresentar erros no desempenho. O modelo de von é continuamente influenciado pela evolução tecnológica, tendo peças mais modernas inseridas atualmente aperfeiçoando para o outro tipo de barramento de sistemas que veremos no decorrer da nossa aula. Agora, falaremos sobre a comunicação entre os componentes básicos que compõem um sistema do computador. Para coordenar as atividades e a comunicação entre os componentes básicos que compõem o sistema de um computador, existe um componente eletrônico que gera um sinal de clock, o que alterna entre as extensões altas e baixas, zeros e uns. O que é o clock, afinal? É o sinal de temporização usada em uma transmissão sincrônica, genericamente uma fonte de sinal de temporização para sequenciamento de eventos. Nós sabemos que o computador é uma máquina programável, que processa dados de forma automática, e essa máquina foi projetada com uma série de níveis, e cada um deles é construído sobre seus antecessores. Vamos visualizar como os computadores modernos são organizados. Normalmente, os computadores modernos são organizados entre vários níveis. Aqui veremos a apresentação de uma organização em 7 níveis.
Nível do usuário ou programa aplicativo, nele o usuário interage com o computador usando os programas como editores de textos, planilhas, jogos ou programas que acessam a internet. Nível da linguagem de alto nível. Esse nível, o programador desenvolve os programas, aplicativos e sistemas através de uma linguagem de programação de alto nível, como C, Java, Pascal, Delphi. Nível da linguagem de montagem de máquina. Esse é o nível onde as instruções são interpretadas e executadas pelo processador. Os programas desenvolvidos em linguagem de alto nível são traduzidos para uma linguagem de montagem ou assembler, que apresenta um relacionamento direto com as instruções que o processador consegue executar. Nível de controle. Aqui a unidade de controle que está dentro do processador efetua devidas transferências de dados entre registradores, memória, dispositivos de entrada e saída. Essa transferência é feita através de sinais de controle por um circuito lógico. Nível de unidades funcionais. Esse nível, os registradores internos da CPU, a unidade lógica e aritmética, é a memória do computador. É organizada sobre a forma de unidades funcionais, de acordo com a função que desempenham para realizar as transferências de dados entre as unidades funcionais. Portas lógicas. As portas lógicas implementam um nível mais baixo de funcionamento de um computador. As unidades funcionais do computador são desenvolvidas usando portas lógicas, transmissores e fio. Este é o nível mais baixo do computador, formado por componentes eletrônicos e fios. As partes lógicas são implementadas usando transmissores e fio de conexão. Você conhece todos os tipos de computadores? Tenho certeza que você não conhece todos. Pode conhecer a sua maioria, não é mesmo? Vamos citar alguns deles. Computador descartável, computador de jogos, computador portátil, computador pessoal, servidores, dentre outros. Agora falaremos sobre o processador. Vamos aprender sobre as suas características e propriedades. Você já ouviu falar em unidade central de processamento, ou como chamamos popularmente de CPU? Unidade Central de Processamento. Pois bem, o processador é considerado como o cérebro do computador. Ele é o principal componente de um sistema computacional. Ele é responsável por realizar todas as operações do computador e controlar a sua execução. O processador faz as operações aritméticas e lógicas. Quais são essas operações? São somar, subtrair, multiplicar, dividir e realizar as comparações de números. Faz as operações de movimentação de dados, que são mover um dado de um local de armazenamento para outro. As operações de entrada ou saída, que são a transferir um valor de um dispositivo de saída para um dispositivo de entrada para o processador. O processador é responsável por buscar e executar as instruções existentes na memória, as quais determinam as operações que o computador deve realizar. Essas instruções primitivas são denominadas instruções de máquinas e, quando agrupadas, formam os programas. O processador realiza constantemente as seguintes operações: buscar a instrução. O processador busca na memória a instrução a ser executada.
termo CPU é usado vulgarmente de forma incorreta para denominar o gabinete do computador, com a fonte, placa-mãe, processador e memória. Tecnicamente, a CPU é apenas o processador. Interpretar a instrução é codificada para determinar as ações que devem ser executadas. Obter os dados, a execução da instrução pode necessitar a leitura de dados da movimentação ou dos dispositivos de entrada. Processar os dados, a execução da instrução pode necessitar de algumas operações aritméticas ou lógica com os dados. Gravar os dados, a execução da instrução pode requer a gravação dos dados da memória ou em um dispositivo de saída. Os componentes do processador são os seguintes: unidade de controle, unidade lógica e aritmética, registradores e barramentos. Vamos falar sobre cada um deles, começando pela unidade de controle do processador, que é responsável por realizar interpretação das instruções de máquina a serem executadas pelo computador e ainda pela transferência de dados e instruções para dentro e para fora da CPU. Ela controla todas as ações a serem realizadas pelo computador, garantindo a correta manipulação dos dados e a execução dos programas. A unidade lógica e aritmética é responsável por, efetivamente, processar as informações através da realização de cálculos e comparações. Os registradores são posições de memórias dentro do processador, responsáveis por armazenar temporariamente os valores, dados que estão sendo processados e algumas informações de controle necessárias para o processamento. Existem vários tipos de registradores, dentre eles temos, de uso geral, contador de programas, registrador da instrução, registrador de endereço, registrador de memória, registrador de buffer e a memória e o flags ou estado do programa. E ainda sobre o nosso último componente do processador, que são os barramentos, são linhas ou fios de conexão que permitem a comunicação do processador com os demais componentes. Os barramentos podem ser de dados, de endereço e de controle. Os principais sinais do barramento de controle do processador são o MIO, indica se a operação se refere à memória ou à entrada e saída. O RD indica se a operação é uma leitura. O WR, que indica se a operação é uma gravação. O INT, este sinal é uma entrada que serve para que os dispositivos externos sinalizem o processador, interrompendo o processamento para que seja realizada uma tarefa fundamental para o funcionamento do mesmo. Quando ocorre uma interrupção, o processador suspende temporariamente a execução de um programa para atender um determinado evento. Na maioria dos casos, neste tempo necessário para tratar a interrupção é inferior a alguns milésimos de segundo. O sinal NMI é uma interrupção não mascarável e é usado para informar erros de paralelidade na memória e outras condições catastróficas do hardware. O INTAS significa interrupt, ou seja, reconhecimento de interrupção. Serve para que o processador indique que aceitou uma interrupção e que está aguardando a identificação do dispositivo que a gerou, para realizar o atendimento adequado.
O VCC, esta é a entrada que é a corrente elétrica que alimenta os circuitos internos do processador. A tensão de entrada não ocupa um único pino do processador, e sim vários pinos. Como a corrente total é relativamente alta, os processadores usam vários pinos para a entrada da tensão do núcleo e para a tensão externa de liga ou desliga. GND significa ground ou terra e é ligado ao polo negativo da fonte de alimentação. Assim como ocorre com as entradas de VCC, os processadores possuem diversos pinos de terra para que o fornecimento de corrente seja mais bem distribuído. Reset, esse é um sinal que está ligado ao botão de reset do painel frontal do gabinete. Ao ser ativado, o processador interrompe o processamento e atua como se tivesse acabado de ser ligado. O clock, essa entrada recebe um sinal digital usando internamente para sincronizar todo o funcionamento do processador. Agora falarei sobre a evolução dos processadores. Os processadores têm apresentado uma evolução constante no desempenho, especialmente devido ao tamanho dos componentes. Isso tem permitido produzir processadores mais rápidos, menores e com menor custo. Desde a década de 1960, o desempenho e o número de transistores que formam o processador dobram a cada 18 ou 24 meses. De acordo com a lei de Moore, foi um físico nascido nos Estados Unidos que dizia que o poder de processamento dos computadores, entenda, computadores com a informática geral, não os computadores domésticos, dobraria a cada 18 meses originalmente. A lei de Moore não se referia ao desempenho, mas apenas aos números de transistores em processadores, módulos de memórias e outros circuitos. Entretanto, a sofisticação dos circuitos tem uma relação direta com o desempenho. Além disso, novas técnicas de fabricação permitem também aumentar o clock, aumentando a quantidade de instruções a ser executadas por segundo. A busca por aumento dos desempenhos dos processadores é constante. As principais evoluções dos processadores para obter um maior desempenho são através das seguintes técnicas: o aumento do clock, aumentando o número de bits, o aumento da capacidade de endereçamento, a utilização de memória cache, a utilização de pipelines, a utilização de arquitetura escalar e superescalar, a utilização de arquitetura vetorial, a utilização de arquitetura VLW. Como podemos avaliar o desempenho do computador? Nós podemos avaliar o desempenho do computador sobre dois aspectos, pelo tempo de resposta e pela vazão. O tempo de resposta é o tempo de execução, corresponde ao tempo total necessário para o computador completar uma tarefa. Como o acesso ao disco, acesso à memória, atividade de entrada e saída e tempo de execução da CPU, quanto menor for esse tempo, melhor é o desempenho. E a vazão, que corresponde à quantidade de tarefas executadas no intervalo de tempo, normalmente utilizando para medir a quantidade de trabalho realizado por um servidor numa empresa, por exemplo. Quanto maior for a vazão, melhor é o desempenho. Para avaliar o desempenho de um computador, deve-se executar um conjunto de programas frequentemente executados pelo usuário, ou um conjunto de programas específico para medir o desempenho.
Com isso, é possível medir o tempo de execução ou obter um índice que indica as quantidades de tarefas executadas, a vazão. A partir dos valores obtidos, deve-se realizar a comparação com outros computadores ou valores de referências, tamanho e frequência da memória cache, frequência, latência e canais de memória RAM, frequência do barramento do sistema, taxa de transferência de dados dos discos. Desempenho de um computador pode variar significativamente de acordo com as combinações desses fatores. Agora vamos fazer uma análise geral do que vimos hoje, para finalizarmos a nossa aula. Nesta aula, você conheceu os principais conceitos relacionados com os componentes de um computador, o modo como eles interagem com a informação é processada, viu também que o processador só consegue processar uma informação que está na memória principal do computador e aprendeu que existe diferença de tipo de computadores, conheceu a arquitetura interna de um processador e os caminhos que os dados percorrem para serem processados. Também ficou conhecendo as principais técnicas que permitiram que os processadores melhorassem consideravelmente o seu desempenho nas últimas décadas, além de aprender alguns aspectos sobre a avaliação do desempenho de um computador. Além do que vimos na nossa aula, é importante para o seu êxito profissional que nessa disciplina que vocês também leiam o material didático e solicitem ajuda aos seus tutores, sempre que surgirem dúvidas. Empenhem em seus estudos e lembre-se, o sucesso só depende de você. Um forte abraço.